Raimundo Teixeira Mendes foi quem idealizou a bandeira nacional que nós usamos até hoje. O início da nossa república repousa nesse templo. A igreja foi a base ideológica dessa proclamação da república. A gente tem que salvaguardar esse acervo que talvez reescreva a história do país. Olá, eu sou Cristiane Souza, do Movimento Positivista no Brasil. Este ano nós estamos comemorando 130 anos da proclamação da República e 130 anos da nossa bandeira nacional. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história do nosso país. Nós vamos falar sobre Tiradentes, o herói republicano, o que tem a ver com o movimento positivista, também a proclamação da República, a fundação da nossa República. E você também vai saber a respeito do que tem isso a ver com o nosso legislativo, república e o movimento positivista. Positivismo é a vida real, sem o sobrenatural. Devemos agir sempre impulsionados pelo amor, pela fraternidade, porém esclarecidos pelo conhecimento científico, tendo em vista o progresso social e moral. O resumo da religião da humanidade é tal qual a fórmula sagrada: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Em meados do século XIX, dois brasileiros, Miguel Lemos e Teixeira Mendes, estudantes da Politécnica de Engenharia do Rio de Janeiro, foram estudar em Paris. Lá entraram em contato com os discípulos de Augusto Comte, filósofo francês do século XIX. Nesse período, Lemos e Mendes aderem à sociedade positivista no Brasil e, ao retornarem ao país, intensificam a divulgação das ideias positivistas e republicanas, transformando-a em centro positivista. A 11 de maio de 1881, Miguel Lemos funda o Apostolado Positivista do Brasil e a Igreja Positivista do Brasil. Augusto Comte foi um grande sábio e filósofo. Instituiu a religião da humanidade por sua obra A Política Positiva, instituindo a religião da humanidade. Os positivistas eram muito influentes, não eram muitos, mas eram muito influentes, e eles tiveram um papel fundamental na formação política e social do Brasil moderno, baseado nas obras, nos ensinamentos do Augusto Comte, que já pregava tudo isso. Fundou a religião da humanidade por inspiração de sua musa inspiradora, Clotilde de Vaux. Tendo em vista que as 3 sedes anteriores eram alugadas, Miguel Lemos vê a necessidade de adquirir uma sede própria, o que ocorreu em outubro de 1890, inaugurando a primeira parte da Capela da Humanidade em agosto de 1891. Em 1894, devido ao crescente número de adeptos, observou-se a necessidade da ampliação da capela, seguindo as orientações deixadas por Augusto Comte de como deveria ser o Templo da Humanidade,
A inauguração da totalidade se deu a 1º de janeiro de 1897. Após o falecimento do Dr. Danton, em julho de 2014, o senhor Clóvis Augusto Nery assumiu a propaganda religiosa e a parte que ele ocupa na direção, que aqui chama-se Delegação Executiva da Igreja Positivista do Brasil, é justamente essa. Ele é diretor de propaganda religiosa. Positivo para nós é real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. São 7 características do que é positivo, né? O que é positivo para os positivistas. Era proibido ser membro se você tivesse escravos em sua propriedade. Os positivistas, na época do Império, no final do Império, eram abolicionistas e republicanos. Então, porque Augusto Conte, nessa questão da escravatura, ele condenava a escravatura, que ele chamava escravatura moderna. Raimundo Teixeira Mendes foi quem idealizou a bandeira nacional que nós usamos até hoje. O nosso lema, Ordem e Progresso, vem da máxima sagrada de Augusto Conte: o amor por princípio e a ordem por base, e o progresso por fim. Esses documentos são muito importantes em função que a Igreja participou intensamente da campanha para a proclamação da República, no ano de 1888 e 1889. Então, foi fundamental para que isso acontecesse em 15 de novembro de 1889, a participação da Igreja. E a Igreja tem no seu acervo uma documentação que conta um pouco dessa história, dessa campanha que foi feita. A Igreja foi a base ideológica dessa proclamação da República, né? O positivismo. A nossa República, recém-criada, precisava de um herói, de um mártir. E aí vem, nesse momento, a sugestão de trazer a memória de Tiradentes. Tiradentes não morreu com essa imagem semelhante a Cristo. Ele morreu, na verdade, careca e sem barba, como eram os prisioneiros naquela época, que eles eram tratados nas prisões. Porém, nós localizamos recentemente, numa publicação, o momento exato em que Miguel Lemos, como já disse, o fundador da igreja e diretor da Igreja Positivista, ele encomenda para Décio Vilares 3 litogravuras. Uma de Danton, uma de José Bonifácio e tem a ressalva: a de Tiradentes deixo a cargo do pintor. Um outro fato interessante é que o Serviço de Proteção aos Índios foi criado aqui no positivismo através da participação de Marechal Rondon, que era positivista. Rondon tinha uma frase: morrer se for preciso, matar nunca. Local aqui foi exatamente o ponto onde houve o desabamento de parte do telhado. Como a gente pode ver, como estão estragadas as pinturas, a parede. E o que mais deixou todo mundo muito impressionado na época foi que a tesoura que ruiu, ela ficou presa no pedaço do corrimão. Aí eu estava lá limpando as cadeiras quando eu escutei um estalo. Isso foi de manhã. Aí de tarde eu retornei para limpar o tapete, que tinha um tapete que cruzava de ponta a ponta. Aí nesse horário eu escutei um estalo maior. Aí eu esperei o Sr. Danton, que era o responsável da igreja, para explicar para ele o que estava acontecendo. Aí ele chegou, aí eu chamei ele entrou na igreja, aí eu falei para ele: ó, vamos escutar um barulho. Aí quando nós escutamos, ele escutou o barulho e falou assim: ó, esse barulho não é normal, esse barulho é de madeira que está se instalando. Aí ele falou o seguinte: a partir de hoje a igreja
não vai ter mais visitação e não vai ter mais prédio. A igreja vai ser interditada e vamos ver o que eu vou fazer em relação a esse estalo. É quinta para sexta, 1h da manhã, foi o que aconteceu. O telhado caiu, aí quando eu entrei, acendi a luz, estava tudo escuro, a poeira horrível. Não dava nem para ver as luzes que eu acendi. Tava um buraco no meio, aí na hora que chegou o bombeiro, chegou a polícia, aí eu abri o portão, os caras entraram, os caras falaram assim, ó, a igreja vai ficar interditada. Aí nisso aí passou uma semana depois, como teve aquele temporal no Rio de Janeiro. Chovia dia e noite, aí nós compramos mais ou menos 300 baldes, botamos embaixo. Aí eu comprei, na época eu comprei saco, plástico, cobri os móveis, as mesas, o que dava para cobrir, eu cobri. Nós ficamos de março de 2009 a agosto de 2010 chovendo no acervo, nos documentos e no mobiliário. Realmente foi o momento de maior desafio que nós passamos aqui no Templo da Humanidade. Em 2009 começa essa parceria entre Museu Casa de Benjamin Constant, Museu da República e Igreja Positivista do Brasil. Naquele momento, estava se completando 120 anos da República e a gente iniciou com uma proposta bem interessante da Elaine Carrilho, diretora do Museu Casa de Benjamin Constant, de se fazer, na verdade, uma concertação desses sítios históricos que tinha a República como foco. Nós, no museu, sempre sentimos falta de uma integração entre os espaços de memória que tinham relação direta com o Museu Benjamin Constant, com a figura do Benjamin Constant, o fundador da República. E aí começou a ter uma intenção de se associar a esses espaços. Quais são esses espaços? Seria a Igreja Positivista do Brasil, que fica numa localização bem próxima ao museu, a Praça da República, no centro da cidade, a Casa de Deodoro. Dentro da Praça da República nós temos o Monumento a Benjamin Constant e o Museu da República. Nós, como instituições públicas de caráter sobre a República, a gente tem que ajudar, a gente tem que entrar, a gente tem que salvaguardar esse acervo que talvez reescreva a história do país. Essa relação, a partir de então, a gente começou a estabelecer em 2008 e em 2009 nós estávamos já propondo uma programação para a Semana Nacional de Museus, cujo tema era Museus e Turismo, e aí foi a oportunidade da gente especialmente concretizar, digamos assim, essa ideia, ou seja, montar uma programação para o público, para o visitante, para o pesquisador, que relacionasse todos esses espaços. Em agosto de 2010, por se tratar de imóvel tombado pelo INEPAC, iniciam-se as obras emergenciais de escoramento da estrutura do telhado e execução de cobertura parcial provisória do Templo da Humanidade. Em 2014, nós tivemos um baque muito grande, que foi o falecimento do Dr. Danton Voltaire. Eu e o Alexandre Martins, que é o diretor-presidente, nós assumimos com a função administrativa de salvar o Templo da Humanidade e todo o acervo da Igreja Positivista do Brasil. A igreja estava numa situação muito difícil. Tinha acontecido o desabamento de parte do telhado em 2009 e o prédio estava numa condição péssima. Chovia dentro do prédio e desde 2014 a gente vem se esforçando no sentido de reverter essa situação. Nós fizemos uma força-tarefa junto com também a Superintendência de Museus do Estado do Rio e nessa ocasião nós conseguimos retirar algumas obras de arte de dentro do templo que estavam debaixo de chuva, sofrendo alguns danos. Higienizamos essas obras de arte, as pinturas de Décio Vilares e Eduardo de Sá, por exemplo, que são com certeza os dois artistas positivistas notórios, de maior destaque na história do Brasil. Então foi uma
um trabalho muito importante, né? Primeiramente em função do risco que o acervo estava sofrendo, e uma ocasião em que várias instâncias das instituições, né, de preservação do patrimônio se juntaram para salvaguardar uma vez mais esse acervo. Em 2015, a direção da Igreja Positivista teve a ideia de criar a Associação dos Amigos do Templo da Humanidade. E esse trabalho, ele está sendo feito com a ajuda de algumas pessoas muito abnegadas, mas para dar organicidade, digamos assim, a esse esforço que precisa de recursos, nós tivemos essa iniciativa junto com alguns companheiros de fundar a Associação dos Amigos do Templo da Humanidade, que é uma associação devotada fundamentalmente a captar recursos para que a gente possa colocar esse prédio em condições não só estruturais e arquitetônicas em funcionamento, mas também que seja disponível para pesquisadores, para pessoas interessadas na história, e que seja um registro vivo, né, de tudo que aconteceu no século passado, especialmente no início da República, e que moldaram essa nossa sociedade. A Igreja Positivista do Brasil é inscrita na candidatura do Programa Memória do Mundo da Unesco MOU Brasil de 2015. Em dezembro do mesmo ano, a Igreja Positivista do Brasil recebe o diploma MOU do Programa Memória do Mundo, com o título República e Positivismo, a produção intelectual da Igreja Positivista do Brasil. É uma iniciativa da Unesco para a preservação de acervos que tem uma importância reconhecida, né, histórica e patrimonial. Então, nessa ocasião, nós mobilizamos estagiários, o INEPAC também cedeu pessoal, e nós conseguimos catalogar praticamente todas as publicações da Igreja Positivista do Brasil do século XIX e também do século XX, e conseguimos a chancela do Memória do Mundo na Unesco, né? Então isso foi de capital importância para que o acervo não só ganhasse maior notoriedade, maior visibilidade, mas que também contribuísse para a sua preservação. Em dezembro de 2016, o jornal The New York Times publica uma matéria sobre o Templo da Humanidade. Em 2017, quando nós assinamos o termo de cooperação que envolve o Museu da República e o Museu Casa de Benjamin Constant e, óbvio, a Igreja Positivista do Brasil. Por consequência, nós empacotamos e levamos em caráter de salvaguarda temporária para o Museu da República cerca de 182 peças museológicas, além do acervo arquivístico, cerca de 70 caixas de documentos. Com uma resiliência ímpar, a gente conseguiu buscar esse termo de cooperação e a gente começou uma verdadeira salvaguarda de pegar acervos de escrivaninhas que nunca foram abertas, talvez há 100 anos que estavam ali, né, de uma forma até meio assim de uma mistura de museu e espaço sacro, né, que é um respeito muito grande que os positivistas têm com os antepassados. E a partir do contato com essas instituições, com esses espaços, nós nos deparamos com a grandiosidade da Igreja Positivista, com o acervo que ela abrigava. Nós recebemos aqui, num sábado de manhã, cerca de 300 pessoas. Fechou a rua a passagem do Rolê Carioca. Justamente após a passagem do Rolê Carioca, como eu fiz esse apelo, eu recebi e-mails de 2 voluntários que queriam participar desse grupo Voluntários do Templo. Pessoas que vinham aqui me ajudar
a limpar o templo, a empacotar o acervo, a cuidar dos livros, né, no sentido da gente higienizar. Foi um trabalho bem intenso, bem dificultoso e com poucos voluntários, né? Porque a questão é que você pede voluntários, né, não atrai todo mundo, né? Éramos 4, contando com a Cristiane, voluntários, né? Então, e sendo 2 homens apenas, contando comigo. Então, assim, tinha muita coisa que era muito pesada que as meninas não podiam fazer. Então, era eu e Josué. Tinha domingo que um dos 2 não podia vir, então ficava complicado algumas coisas. Então, foi um trabalho que demorou bastante. Foi bem cansativo, mas bastante gratificante pelos achados, pelos documentos que nós encontramos, né? Pela história que foi resgatada. E tenho certeza que ainda tem muita história para ser descoberta aqui dentro, né? Tem muita coisa ainda para ser descoberta, mas o que a gente já achou compensou todo o esforço que a gente teve até agora. Foi muito bacana. O desafio mais delicado, especialmente para um museólogo, foi a retirada da tela pintada por Décio Vilares. Décio Vilares foi o autor artístico da escolha dos pigmentos da bandeira nacional e que, na verdade, ele pinta a humanidade, né, a grande tela de mais de 2 metros de altura, e a retirada dessa tela, que nunca tinha sido, né, mexida no altar principal da Igreja Positivista, ela se dava como um grande desafio, tendo em vista ainda que a igreja, a nave, estava escorada com diversos andaimes, né, na sustentação do telhado. Conseguimos colocar um telhado novo no prédio com recursos próprios da igreja, mas a igreja agora precisa de recursos para dar prosseguimento nessa restauração. Pelo fato de ter chovido dentro do prédio por basicamente, digamos, 10 anos, o prédio está muito deteriorado e agora precisa de uma restauração completa. Toda a documentação que foi trazida para o Museu da República num primeiro momento chega até nós em caixas. Nós retiramos a documentação dessas caixas, higienizamos página por página numa equipe que começou apenas com 4 pessoas e que em alguns momentos cresceu e depois foi reduzida. Fazemos a primeira higienização dessa documentação. Não há nesse momento nenhum tipo de restauro. Nós apenas higienizamos, confeccionamos folders com material alcalino, também cedido pela Igreja Positivista. Depois dessa fabricação, colocamos os documentos nesses folders e encaminhamos à reserva técnica do Museu da República para uma guarda. Esse trabalho com o acervo da igreja, ele proporciona encontros com documentos que a gente não esperava, né? A gente encontra desde cartas, livros, em fotografias, até escovas de dente, escovas de cabelo, pentes, carteiras, bolsas, espelhos, coisas pessoais, por exemplo, de Raimundo Teixeira Mendes, que foi provavelmente o líder positivista, né, da igreja, que mais escreveu e mais gerou documentos nessa coleção. Em 2019, a Igreja Positivista do Brasil fez uma parceria com a Universidade Estácio de Sá no intuito de receber estagiários do curso de História para elaborar um inventário das publicações remanescentes da antiga tipografia do Templo da Humanidade. Enquanto pessoa, a gente já se sente muito agraciada, a gente já se sente muito emocionada. Mas enquanto estudante de história e futura historiadora ou professora, é uma emoção ímpar, né? Quando você se depara com um acervo grandioso desse. Eu me vejo aqui envolta a toda uma atmosfera do saber, em termos de sapiência. Eu tenho aqui obras que me causam, pode não parecer nada para outras pessoas que vejam. Eu tenho aqui uma obra que fala sobre Toussaint de Louverture, que foi o libertador do Haiti. Eu tenho aqui obras que falam da bandeira, que falam da nossa república. Então, para mim, é algo emocionante. É algo de realmente falar com os olhos cheios d'água. É o que a gente sente aqui.
a igreja não tem recursos e a gente precisa de parceiros, a gente precisa de ajuda para que a gente possa captar recurso e fazer essa obra e devolver para a cidade do Rio de Janeiro esse prédio para diversas finalidades. Uma das finalidades que a gente imagina, que a gente está prevendo, é criar um centro de documentação e pesquisa para poder viabilizar e disponibilizar para pesquisadores do mundo inteiro, que o tempo todo tem gente do mundo inteiro procurando a igreja, esses documentos para estudo, que seria a criação de um centro de documentação e pesquisa aqui no prédio. Para que se possa, no futuro, conseguir uma verba, uma parceria, justamente que a gente precisa tratar essa documentação e digitalizar, que seria justamente o material que irá retornar para o templo, para o Centro de Memória e Pesquisa do Positivismo. Eu fico muito satisfeito em poder participar desse trabalho aqui de reconstrução aqui desse prédio, desse acervo, de todo esse material fantástico que existe aqui nesse edifício, que tem uma importância arquitetônica, histórica, sociológica, e que é fundamental ser preservado para que as pessoas tenham uma ideia melhor de como são as origens da nossa república. Nós temos um acervo aqui que é um acervo precioso para a nação, e esse acervo não pode se perder. E é urgente que ele seja tratado, que a gente possa reescrever uma parte da história do Brasil através desses documentos que estão dentro do Templo da Humanidade. O início da nossa república repousa nesse templo, e isso é importante que a gente resgate. Agora você conhece a nossa história e sabe dos riscos de que todo esse patrimônio possa se perder. É preciso preservar o acervo para que este capítulo tão importante do Brasil não se apague. E você, o que pode fazer para ajudar esse projeto?